Olá, é um grande prazer voltar aqui para o programa Cara de Um, Focinho do Outro. Nós temos procurado levar para as pessoas o maior número de informações a respeito dessa relação fantástica que existe dos animais de estimação e seus tutores. Hoje o tema não poderia ser mais interessante: humanização dos animais. Infelizmente, nós temos vivido essa questão de uma forma muito intensa. Os animais têm sido cada vez mais humanizados. Quando eu digo os animais, eu estou me referindo aos animais domésticos, normalmente cães, gatos, especialmente os cães. Os gatos ainda eles têm uma certa refratariedade em ser humanizados, mas os cães eles se humanizam com uma facilidade muito grande. Quanto mais próximo é o animal do seu tutor ou da família ao qual ele está submetido, maior é a humanização que ele sofre. O processo de humanização ele é multifatorial. São vários os motivos que levam os animais a se humanizarem. A gente começa pela verticalização das cidades. Antigamente vivia-se o cachorro nos quintais, nas chácaras, e hoje os animais eles estão vivendo nos centros urbanos. E os centros urbanos, muitas pessoas, talvez grande parte delas, vivam em apartamentos pequenos. E com isso os cães, eles estão vivendo também em apartamentos. Vivendo em apartamentos, os cães, eles acabam tendo uma relação muito próxima, muito estreita com a família. Isso os leva a um distanciamento, o estilo de vida do cachorro hoje os leva a um distanciamento de membros da espécie ao qual eles pertencem. Tanto é verdade que hoje uma das modas, entre aspas, aqui em São Paulo ou nos grandes centros, são as creches. Creche canina, é essa que eu estou me referindo. As creches são locais em que os cães têm a oportunidade rara e pouca oportunidade aqui em São Paulo, por exemplo, de se relacionar com outros animais. Então o cachorro se aproximou muito do homem, ele deixou de lado os seus instintos da espécie ao qual ele pertence e passou a adotar comportamentos humanizados. Então as creches são uma forma muito interessante do animal voltar um pouco às suas raízes. As creches dão oportunidade dos cães voltarem a ser cães, o que não tem acontecido aqui atualmente. Os animais muito próximos das pessoas, eles se tornam pessoas. E tem outros fatores também. Um fator importante é o fato da sociedade, da humanidade hoje está muito isolada, vivendo em apartamentos, sozinhos, né? O número de divórcios, né? O número de separações, os desmembramentos familiares fazem com que as pessoas vivam isoladas, né? E elas acabam adotando um animal para que faça companhia para elas. A questão é que elas, em função dos seus processos carenciais, emocionais, elas se aproximam tanto do animal que elas acabam colocando o animal no lugar de alguém. Então é comum o marido colocar o cachorro no lugar da esposa, a esposa colocar o cachorro no lugar do marido, o casal colocar o cachorro no lugar dos filhos. E com isso, essa é a forma mais intensa de fazer com que o animal se humanize. A questão da humanização não é só essa questão de colocar roupinha no cachorro, colocar vestidinho na cachorrinha, pintar a unha do cachorro. Isso, obviamente, é um comportamento completamente inadequado que as pessoas fazem com os animais, mas esse nem é o maior problema. O maior problema é o fato das pessoas colocarem o cão no lugar de alguém. Colocando o cachorro no lugar de alguém, você dá vida de gente a esse animal. Você coloca sobre ele um peso muito grande. Fica muito difícil para ele suprir a tua carência. Aliás, as nossas carências, elas são um saco sem fundo. Elas são infinitas. Porque a pessoa carente, ela é carente porque ela não se dá o carinho. Não é que alguém de fora não deu carinho para ela. E quando isso acontece é porque ela não se dá atenção. Você não tem que esperar isso do outro, né? Você tem que se gostar, você tem que se dar atenção, você tem que ser a sua melhor companhia.
Mas as pessoas não são isso. Elas delegam esse poder para o outro, dando poder para o outro. E é exatamente o fato de você dar poder para o outro que te enfraquece e te deixa cada vez mais carente. Com isso, para minimizar essa sensação de solidão, esse buraco que fica no peito, a pessoa compra um cachorro, ganha um cachorro, adquire um cachorro e passa a jogar toda frustração, carência e mais todas as expectativas em relação a esse animal. Errado, porque ele não é um membro da tua espécie, né? Ele é diferente. Então, por exemplo, a pessoa vive sozinha, mora sozinha, é carente, compra um cachorro. Legal. A partir do momento que esse cachorro morder essa pessoa, ela vai se frustrar. Porque em muitos momentos, ou até aquele momento, ela esqueceu que ele é um cachorro. E ele vai agir de acordo com os seus instintos muitas vezes. Instintos esses que nós temos. É o nosso id. No entanto, a gente se controla ou tenta se controlar em função do nosso superego, que fica ali dizendo o que devemos ou o que não devemos fazer, o certo, o errado, o que é moral ou não, o que é ético ou não. Então, com isso, a gente se controla mais, mas o animal, ele é puro instinto. Ele tem um superego muito pequeno, se é que ele tem. Então, ele vai agir de acordo com o animal. Então, se ele for provocado, ele vai atacar, ele vai latir. Aliás, ele vai fazer xixi, ele vai fazer cocô. Parece um absurdo, mas as pessoas se esquecem disso também. Tem gente que chega no consultório e fala assim: ai, doutor, eu comprei um cachorro, mas olha, ele está urinando no apartamento, ele está mordendo o sofá que eu gastei 10 mil reais, está mordendo o pé da mesa. Lógico, você comprou um filhote, até os 12 meses, esse cão vai se comportar, fazendo uma projeção para a nossa espécie, como uma criança. Como é que uma criança que está ali começando a andar, com 2, 3 anos, por exemplo, vai lidar com os objetos do apartamento? Vai quebrar, vai jogar o enfeitinho na parede, vai destruir a cortina, vai rabiscar a parede. O cachorro é a mesma coisa. Então a pessoa quer um animal, mas ela quer da forma como ela quer e não da forma que é. E isso traz uma quantidade de problemas absurdos, a ponto muitas vezes da gente ter que pedir para a pessoa, né, insolúvel o caso que é, assim que chega no consultório a gente toma conhecimento disso, de pedir para que a pessoa doe o animal. Porque a pessoa não tem tempo, a pessoa não quer que o cachorro faça xixi, não quer que o cachorro faça cocô, não quer sair com o cachorro para passear, que é preciso. O animal entra no cio, pinga 2 gotinhas de sangue no apartamento, a pessoa não aceita. Enfim, as pessoas, o ser humano é muito complexo, né? Às vezes, a pessoa quer um animal apenas para assim que ele chegar em casa, tem alguém o esperando, com o rabo abanando, né, e louco de saudade. É para isso muitas vezes que as pessoas têm animais. Elas se sentem, assim que chegam em casa, saindo de manhã para trabalhar, carentes que estão, muitas vezes, elas se sentem completamente rejeitadas, completamente isoladas, na medida que elas chegam em casa e elas têm que lidar com elas. Porque ali não tem mais ninguém. Quando você chega no teu apartamento, na tua casa à noite, se você mora sozinho, por exemplo, assim que você entra em casa, você está lidando exclusivamente com você. Mas as pessoas fogem até disso. Elas chegam, ligam a televisão, arrumam um cachorro para se relacionar, enfim, tudo para que a pessoa não fique com ela, muitas vezes, né? Porque essa é a grande dificuldade dela. Se conhecer, se aceitar, se tratar. Então ela adquire um animal para servir de estepe. Tem lá. Se eu chegar no apartamento, eu sei que vai ter meu cachorro abanando o rabo louco para brincar comigo. E eu não dou conta de ficar sozinho. Eu não dou conta de ficar estritamente comigo. E aí eu humanizo o meu animal. Até para que ele possa ficar mais parecido com um ser humano. Sabe que
durante algum tempo, e ainda hoje com menos frequência, eu atendia pássaros. Eu atendi muitos papagaios durante a minha vida profissional, na época que eu tinha consultório, e era na verdade não era um consultório, era uma clínica de porta aberta, e as pessoas tinham um desejo absurdo de ter papagaio. Então elas chegavam para mim e falavam assim: eu quero comprar um papagaio. E eu obviamente já dizia: olha, é proibido por lei você ter uma ave da fauna brasileira em sua posse, um crime federal. Você pode comprar um papagaio num criadouro devidamente legalizado pelo IBAMA e tudo mais, né? E as pessoas muitas vezes iam lá e compravam. E eu percebia que havia ali um simbolismo, porque elas de uma forma bastante incisiva, elas falavam assim para mim: ai doutor, eu quero um papagaio. Qual espécie que mais fala? Olha que interessante. A pessoa quer alguém que fale com ela. A pessoa não queria só um cachorro, ou não queria um outro animal, mas queria alguém ou algum animal, que na verdade é um símbolo apenas, que tivesse o aparelho fonador, por exemplo, e esse animal, esse símbolo falasse com ela, na medida que ela quisesse. Somente, obviamente, na hora que ela quisesse, lógico, né? Porque a hora que ela estava com os amigos, a hora que ela estava no trabalho, ali sim ela se socializa muito bem. Mas a hora que ela chegava em casa, ela queria alguém que falasse com ela. Ela queria alguém que a ouvisse, né? E, obviamente, falasse como, entre aspas, né? O papagaio fala, ele não fala, ele repete coisas que você fala, ele repete coisas que ele ouve. Mas enfim, o importante é que essa atitude desse animal, dessa ave, fazia com que ocorresse uma aproximação, um link maior com o seu tutor, que ali estava e que queria um feedback na comunicação. Veja como é carente, como é grande a nossa carência. Eu falei muito em carência justamente para justificar o fato das pessoas darem vida de gente para quem não é gente. E esse processo de humanização, eu entendo hoje, é um dos mais responsáveis pelas doenças dos animais. Porque quando o cachorro vivia lá na sociedade dele, nas matilhas, com outros animais, ou mais isolado das pessoas, eles com certeza não tinham a quantidade de problemas que eles têm hoje, especialmente problemas comportamentais, quadros psíquicos, que nós inclusive abordamos na semana passada, onde nós falamos dos transtornos de comportamento, ansiedade, tristeza, depressão, enfim. Bom, acho que o recado era esse. Quero lembrar que está nas bancas uma revista chamada O Pulo do Gato. Essa revista ela é específica de felinos. E eu escrevi uma matéria juntamente com duas outras colegas que trabalham na área de comportamento animal sobre o tema humanização. E essa revista me ligou, fez contato e pediu para que eu escrevesse, né, e as colegas também, exatamente sobre esse tema. Então veja que o processo de humanização, esse tema humanização, ele é muito evidente hoje, ele é a tônica do momento. Todos nós, veterinários ou não, psicólogos, psicanalistas, tutores, estamos discutindo sobre o tema. Porque com certeza nós estamos esbarrando hoje em muitas dificuldades em criar, em se relacionar com os animais de estimação. Então, se você quiser conhecer um pouco mais sobre esse tema, compre ou tenha acesso à revista O Pulo do Gato. Você vai ver lá uma matéria, é a matéria mais longa dessa edição, que fala sobre esse tema, tamanha é a importância do mesmo. Tá bom? Qualquer dúvida, tem o meu contato, o meu WhatsApp, estou completamente à disposição. Tá bom? Um grande abraço para vocês e até semana que vem, se Deus quiser, aqui no canal da Sociedade Brasileira de Psicanálise Integrativa. Até lá, internautas!